Olá, alunos, vamos para a nossa 106ª aula. Parabenizo vocês por estarem aí nos acompanhando, assistindo as videoaulas. Vou fazer aquele lembrete para os estudantes que têm acesso ao Google Classroom para responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês. Hoje a gente vai fazer uma retomada das figuras de linguagem. A gente já estudou em aulas anteriores, algumas vocês já conhecem, mas sempre é bom a gente revisar, relembrar, conhecer novos exemplos e a gente também vai conhecer algumas figuras de linguagem que vocês ainda talvez não conheçam, certo? Vamos aprofundar um pouquinho. Então, os objetivos da nossa aula é estudar metáfora, comparação, compreender quais são as diferenças e similaridades entre metáfora e comparação. Vamos estudar um pouco mais de metonímia, alguns casos de metonímia, prosopopeia, que é sinônimo de personificação, e hipérbole, que são os exageros que a gente vai ver aí mais exemplos utilizando materiais gráficos como as tirinhas aí, para a gente poder se apropriar desses conceitos, ok? Também vamos identificar efeitos de ironia ou humor em textos variados, A gente vai retomar a questão dos elementos composicionais das tirinhas, Dentre elas, as tirinhas, elas têm por objetivo provocar humor no leitor, Trabalha muito também com a questão da ironia, Por falar nisso, a ironia, vocês sabem, é uma outra figura de linguagem também, onde os interlocutores dizem muitas vezes o contrário daquilo que gostariam de dizer de forma irônica, Também a ironia é muito utilizada para provocar um riso. Vamos também tentar identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, ok? Vamos tentar dar conta de tudo isso, então. Peguem aí os materiais de vocês, se organizem para a gente poder fazer as atividades propostas, prestar atenção nas explicações, ok? E lembrando também que os estudantes devem ficar atentos, porque estamos aí caminhando para fechamento de notas no final do trimestre, Os professores estão preocupados em organizar o registro de classe online nas escolas que já implementaram, que é o RCO, e os professores têm que fazer o lançamento das faltas, das presenças dos alunos. Então, aqueles que não têm acesso ao aplicativo precisam de sempre se lembrar de ir até a escola em dias e horários marcados, combinados com a equipe pedagógica e diretiva, para retirar os materiais, retirar os xerox que os professores organizaram, as atividades avaliativas para vocês, e realizar as atividades, devolver para que os professores possam valorar, mensurar essas atividades com alguma nota, para poder lançar lá, seja no livro de chamada material impresso, seja no registro de classe online, que é o nosso RCO. Então, o fechamento de notas é importante, é o momento de vocês aí ficarem bem atentos para fazerem as atividades pendentes, fazerem as atividades de recuperação de notas. Ok, pessoal? Não vamos desistir, Estamos já caminhando para aí o final do ano letivo e esse ano continuou dentro das nossas possibilidades, Fizemos aí as videoaulas, as aulas online, atividades remotas. Os professores também levaram muitas atividades impressas para corrigir, e estão agora devolvendo em forma de notas, do lançamento de notas no final das etapas, Seja, às vezes as escolas adotam bimestre, às vezes adotam trimestre, então, dependendo aí do regime adotado na escola de vocês, os professores vão efetuando esse lançamento de notas. Então, esse é o momento para ficar prestando atenção nisso, ok? Vamos lá, então? Vou pedir para vocês me acompanharem aqui, vamos ler essa tirinha que foi selecionada para a gente trabalhar aqui essas questões das figuras de linguagem conforme anunciado, para os objetivos da nossa aula. Então, observem lá. Usando a linguagem dele, reticências. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? O Armando. Hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Então, observem as expressões faciais dos personagens, a forma como foi construído o humor, os discursos, os elementos composicionais que estão aí nessa tirinha. Então, lembrando que as tirinhas são compostas por elementos da linguagem verbal e não verbal. A linguagem não verbal são as imagens e as ilustrações, as expressões faciais dos personagens, e a linguagem verbal, as palavras, que estão ali presentes nos balões. Nesse caso, a gente tem balões de diálogos, Nós não temos aqui nessa tirinha balões de pensamento, certo? Então, o que a gente tem aqui agora para explorar? A metáfora.
né? Então, a metáfora ela consiste numa comparação sem o termo comparativo, né? Então, ela não diz assim, o amor é como o motor de um carro, né? Utilizando a expressão ali que identifica a comparação, né? Como, né? Isso é como aquilo, a gente tem ali uma comparação. Então, tirando esse elemento comparativo, a gente tem uma metáfora, né? Ela diz o amor é o motor do carro, né? Nesse caso, teríamos a metáfora, certo? Então, essa diferença, né, que a gente tem entre metáfora e comparação, né? Se ela disser o amor é como uma flor, eu tenho uma comparação porque o elemento comparativo como está ali explicitado na frase. Agora, o amor é uma flor, opa, aí eu tenho uma metáfora, uma linguagem figurada, ok? Só para a gente retomar, olha aqui alguns exemplos. A menina é um doce, metáfora, né? No segundo exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver, né? Um verso do Camões aí. Se tivesse ali o elemento comparativo, não seria metáfora, né? Seria comparação. Então, se na segunda frase nós tivéssemos o amor é como o fogo que arde sem se ver, aí seria comparação. Como não temos o elemento comparativo como, então temos uma metáfora. No terceiro exemplo, seu sorriso é o sol em um dia de chuva, né? Também não tem um elemento comparativo como. Não é o seu sorriso, é como o sol em um dia de chuva, né? O seu sorriso é o sol em um dia de chuva. Nesse caso, metáfora. E, por último, minha vida é um conto de fadas, certo? Só para a gente se lembrar, né? Retomar aí esses conceitos. Então, olhem aqui mais exemplos de metáfora. Luana é uma raposa, Miguel é um leão. Seus olhos são duas jabuticabas, certo? E na comparação nós teríamos o elemento comparativo. Então poderia ser Luana parece com uma raposa. Está fazendo ali a comparação por meio do verbo parecer, certo? Da semelhança, né? Miguel é como um leão. Seus olhos são como duas jabuticabas. Então, tendo os elementos comparativos, comparação. Não os tendo, metáfora. Ok? Sigamos. Vamos agora rever a questão da metonímia, porque a metonímia, pessoal, vocês sabem que são vários casos, né? Então, eu trouxe aqui para vocês analisarem uma tirinha, né? Então, observem ali os elementos que constituem o discurso não verbal, né, que são os personagens, as expressões faciais, a forma como eles estão vestidos, o local onde eles se encontram, né? Tem ali um indicativo no balcão indicando que é uma biblioteca, né? Então ali eles estão nesse ambiente, certo? E ali a gente tem no primeiro balão, né, um diálogo, né? Então no diálogo a gente tem lá: eu já li o Machado de Assis, agora quero devolvê-lo. Aí a bibliotecária, com cara de espantada, né, olha e diz: ressuscitou? Então a gente tem aqui os elementos de humor, né? E percebam que ela acabou levando ao pé da letra. Ela levou ao pé da letra, ela entendeu ipsis literis o que eles disseram, né? Sem que houvesse ali um entendimento de um sentido figurado na fala deles, né? Então ali o que aconteceu? A ironia foi provocada justamente pelo fato dela ter digamos assim, feito de conta que entendeu ao pé da letra, né? Como se a situação fosse real e não, né, uma linguagem denotativa, né, e não conotativa, não com sentido figurado, ok? Então, a gente tem aqui uma atividade apenas de aquecimento para vocês, tá? Nessa atividade é um quiz, né, uma questão objetiva de múltipla escolha, certo? Vocês vão responder: por que há uma metonímia no primeiro balão, né? Alternativa A, indica o autor pela obra. B, indica apenas um romance. C, menciona o personagem. Ou D, a linguagem é denotativa, ou seja, é no sentido real, né? Um tempo para vocês pensarem e tentar identificar aí a alternativa adequada.
Retornando então, galera, observem lá, quem assinalou a letra A, parabéns, conseguiu identificar, né? Que aqui nesse caso de metonímia, a gente tem uma situação na qual se indica o autor pela obra, né? Não tem como, se a gente pensar numa situação real, numa linguagem denotativa, você dizer, eu li o Machado de Assis. Como é que você vai ler a pessoa? Né? Poderia até ser possível você ler o comportamento da pessoa, ler a expressão facial da pessoa, né? E a partir daí você fazer inferências, né, do estado de espírito que a pessoa está, a forma como ela está vestida, sim, isso é possível. Mas nesse caso, a gente tem um caso de metonímia, porque ao invés do personagem dizer, eu li o romance do Machado de Assis, né, sei lá se era Dom Casmurro, dentre outros romances que ele tenha, né? Então eu li a obra literária do Machado de Assis, né? O que ele leu foi o livro, né? Ele não disse isso, isso seria a linguagem denotativa, no sentido real, né? Ele troca e diz o quê? Eu li o Machado de Assis e agora vou devolvê-lo, né? Quer dizer, vou devolver o Machado de Assis, e aí a bibliotecária, de uma forma irônica, né, faz ali uma brincadeira até e diz, ele ressuscitou? Né? Não tem como você lê-lo, né? Então fica ali essa troca, né, do autor pela obra. A gente tem aí um caso de metonímia muito utilizado na nossa linguagem cotidiana do dia a dia, né? Então é uma figura de linguagem que se chama metonímia. No caso específico, a gente substitui ali o autor pela obra, ok? Continuando, observem mais casos de metonímia, mas agora quando a gente troca a marca pelo produto, né? O fabricante, ele tem uma logomarca, né? Essa logomarca torna os produtos de consumo mais famosos, né? Eles utilizam essa logomarca para fazer propaganda, para fazer publicidade, para fazer campanhas publicitárias, né? E a gente acaba se apropriando, né, dessa logomarca e utilizando de uma forma que constitui uma figura de linguagem que a gente também vai chamar de metonímia, quando a gente substitui a marca pelo produto, né? Então, observem aqui, Bombril, Maizena, Cotonetes Johnson & Johnson, Yakult e Band-Aid. Então, agora a gente vai para o nosso primeiro exercício, né, mais formal, assim, que vocês vão ter que escrever um pouquinho aí, tá? Então, vocês vão tentar dar conta de responder quais seriam os nomes desses produtos que são fabricados por esses fabricantes. Né? Você pode ter esses mesmos produtos, porém com outras marcas. E, no geral, as pessoas acabam generalizando e usando mais o nome dessas marcas para identificar esses produtos quando vão ao supermercado, quando fazem listas de compras e etc. Né? Então, tentem dar conta de responder aí. Quais seriam os nomes dos produtos que são fabricados por esses fabricantes? Um tempo para vocês elaborarem essa resposta.
Retornando então, galera, observem lá. Então, aqui a gente tem o amido de milho, que ele nesse caso é da marca Maizena, mas poderia ser uma outra marca, né? A gente tem a lã de aço, né, que aqui é da marca Bombril, mas poderia ser a Solan, poderia ter aí uma outra marca, né? E as pessoas acabam no cotidiano dizendo: ah, vai lá, compra um Bombril para mim, né? Se referindo à lã de aço. Quando está falando compra Bombril, Bombril é o nome da fábrica, do fabricante, né? É a logomarca que tem essa lã de aço, mas o produto em si é lã de aço e existem outros fabricantes, de outras marcas também que fabricam, né, esse produto, né? Também cotonetes a gente tem da Johnson & Johnson, mas existem também cotonetes fabricados aí por outros fabricantes, então a gente chama de hastes flexíveis, né? A gente tem ali o leite fermentado, né, que as pessoas também generalizam, né, falam Yakult o tempo todo, mas existem de outras marcas também o mesmo produto, ou um produto bem similar, né, o leite fermentado, e o curativo adesivo, que nesse caso é da marca Band-Aid da Johnson & Johnson, mas existe também de outros fabricantes, né? Então a gente tem aí casos de metonímia em que ocorre ali a substituição da marca pelo produto, certo? Então quando a mãe de vocês fala às vezes lá, eu quero que você lave o Bombril, lave o banheiro, me ajude a lavar o banheiro aqui usando Quiboa, né? Quiboa é a marca do fabricante, então ela está fazendo um uso da metonímia. Ela está utilizando esse recurso de linguagem, uma linguagem figurada, em que ela troca a marca pelo produto, né? Quando ela diz, vamos lavar o banheiro com Quiboa, né? Porque a Quiboa é o quê? É o nome do fabricante, né? Então, o que ela quer que você utilize ali é a água sanitária. E essa água sanitária pode ser de outras marcas, né? Pode ser da Ilha, pode ser Brilhante, né? Pode ter ali outros fabricantes que também fizeram água sanitária, que também fabricaram e está ali no mercado para venda e para consumo. Então a gente tem aí mais uma situação de metonímia, dentre outras tantas, ok? Observem aqui agora mais uma situação. Nesse exemplo a gente tenho muitas cabeças de vaca na minha fazenda, certo? A gente também tem um caso de metonímia, em que se pega a parte pelo todo, né? Ele não tem só a cabeça de vaca, né? Ele tem várias vacas inteiras, não são só as cabeças delas. Mas na hora de falar, ele pega apenas uma parte do corpo da vaca, atribui essa parte pelo todo, né? E fica subentendido ali, dá para entender, com certeza a comunicação se estabelece, né? Ele está fazendo o quê? O enunciador, quando diz essa frase, ele está fazendo o uso da metonímia, né? Nessa questão da parte para ilustrar o todo, certo? E agora, tendo em vista essas explicações, observem essas imagens aqui que constituem o discurso não verbal e o discurso verbal presente nessa tirinha. Diz lá, João pediu a mão de Maria em casamento. E eu vou pedir para vocês, nesse exercício, explicar que relação metonímica ocorre nessa frase. Façam esse exercício e a gente retorna na sequência para verificar.
Retornando então, galera, vamos verificar como ficou. Uma possibilidade de resposta seria vocês explicarem aí que a mão é apenas uma parte do corpo onde se utiliza a aliança. Então, é símbolo do casamento, né? Então, quando aqui um dos interlocutores pede a mão de Maria em casamento, ele não está querendo casar-se só com a mão dela. Então, ele está fazendo uso dessa figura de linguagem que a gente chama de metonímia, especificamente o caso da metonímia em que você pega uma parte para substituir o todo, ok? Vamos para mais exercícios? Vamos agora retomar o conceito de prosopopeia, que é o mesmo que personificação, que é quando a gente atribui vida a seres que não têm vida, seres inanimados. Vamos ver os exemplos aqui? Observem aqui, ó, reforma ortográfica decreta a extinção do trema. Né? A reforma ortográfica tem como fazer um decreto, elaborar um decreto de lei e extinguir, eliminar o uso do trema. Né? Muitos de vocês talvez não se lembram, mas o trema eram 2 pinguinhos utilizados em cima da letra U para algumas palavras. Né? Então, liquidificador, liquidação, linguiça. Antigamente, antes da reforma, se usava o trema, que eram 2 pinguinhos em cima do U. Com a nova reforma, caiu. Já faz bastante tempo que não se utiliza mais o trema na nossa língua portuguesa, certo? Então, aqui foi atribuído vida a um ser inanimado, né? Na medida em que você tem essa frase, reforma ortográfica decreta a extinção do trema, né? O sujeito dessa frase, quem que decreta? É o sujeito, que seria a reforma ortográfica. Não tem como esse sujeito, sendo um conceito, né, um objeto inanimado, sem alma, né, sem vida, tomar uma medida assim e elaborar um decreto. Então, a gente tem ali características de pessoas, por isso que é personificação, né? Ou prosopopeia. Prosopopeia é o outro nome dado à personificação, certo? Vamos ver ali, ler agora a tirinha. Bom dia, estamos pedindo uma contribuição para manter o lar dos tremas abandonados, né? Então, de novo, o lar dos tremas abandonados, vejam que a palavra trema substitui pessoas abandonadas, né? E o trema é um sujeito ali inanimado, né? Um substantivo que não tem vida. Então, a gente tem aí essa situação também de prosopopeia ou personificação. Então, vamos retomar aqui o conceito. Vamos ler aqui comigo, galera. Observem lá. Prosopopeia ou personificação é a atribuição de características humanas a seres não humanos ou inanimados. Exemplos. A Amazônia chora devido ao desmatamento. A raposa disse algo que convenceu o corvo. O dia acordou feliz e o sol sorria para mim. O vento assobiava esta manhã. No exercício 3 agora eu vou deixar vocês refletirem e elaborar aí mais uma resposta, né, para o exercício. Então, explique como ocorre a prosopopeia, a personificação nessa imagem. Um tempo para mais essa atividade.
Retornando, pessoal, então uma possibilidade de resposta seria a gente afirmar que os objetos adquirem vida e por isso ocorre a personificação, certo? E agora, vamos ver a hipérbole? Observem a frase, chorei um mar de lágrimas quando você partiu. Existe a possibilidade de alguém chorar um mar de lágrimas? Existe ali um exagero, né? Então a gente usa esse prefixo hiper, que significa demais, né? Over, muito, em excesso. Né? Então aqui a gente tem uma hipérbole, um exagero, ninguém vai chorar um rio de lágrimas, isso seria impossível, certo? Trouxe aqui para vocês agora uma reflexão em língua espanhola, para a gente treinar um pouquinho. Então, na primeira imagem a gente tem Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Tardó 1000 años para llegar. E aí, exercício 4. Por que ocorre a hipérbole nas frases? A. Meu coração se rompeu em 1000 pedaços. E B. Demorarei 1000 anos para chegar. Mais um tempo para essa atividade. E aí, galera, como que ficou a resposta? Então, uma proposta de resposta seria a gente afirmar que para a letra A é quase impossível que o coração se rompa em 1000 pedaços. Então, a gente tem um caso de hipérbole, né? E para a outra letra, que seria a letra B, acabou saindo a letra A ali, né? Mas seria a letra B, ninguém demoraria 1000 anos para chegar vivo, pelo menos, né? As pessoas não sobrevivem durante 1000 anos. Então, a gente tem um exagero que a gente vai chamar de hipérbole, ok? Vamos para os quiz agora? Analise a frase abaixo e assinale qual a figura de linguagem está presente nelas. As pedras aguardam pacientemente o tempo passar, o vento fazia promessas suaves a quem o escutasse, chora violão. E aí vocês têm as alternativas e assinalem qual vocês acham mais adequada.
Retornando, quem assinalou a letra B, né, que considerou que são frases aí que constituem exemplos de prosopopeia ou personificação, acertou, na medida em que os objetos inanimados adquirem vida, certo? Agora eu vou pedir para vocês analisar essas frases aqui. Leio Monteiro Lobato há anos, vamos comer um McDonald's e não tinha um teto para abrigá-lo. E aí, qual tipo de figura de linguagem que nós temos aí? Retornando então, pessoal, metonímia, né? A gente tem ali, leio Monteiro Lobato, fizemos a substituição do autor pela obra, né? Eu posso ler as Reinações de Narizinho, ler as obras do Monteiro Lobato, né? As produções literárias dele, conto, crônica, romance, mas ele em si, não. Então, estou substituindo ali a obra pelo autor. Nesse caso, eu tenho metonímia, né? Vamos comer um McDonald's? Não, vamos comer um lanche, né? A gente não come fabricante, né, ali. E não tinha um teto para abrigá-lo, também a gente tem a parte pelo todo, substituindo a casa, né, um local de moradia de residência. Por isso, metonímia. Muito bem. Né? Então, a nossa aula de hoje consistiu em fazer uma revisão de figuras de linguagem que nós já havíamos estudado anteriormente. Sempre é bom fazer revisão e trazer novos exemplos para vocês, de fato, se apropriarem desses conceitos, né? Estudamos metáfora, comparação, metonímia, prosopopeia e hipérbole. Né? Vimos que a prosopopeia é sinônimo de personificação, é sempre bom a gente se lembrar disso também. Verificamos os efeitos de ironia e humor, especialmente nas tirinhas, certo? E as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto, ok? Então, agradeço imensamente a participação de todos vocês. Seguem as referências para estudos, né, para aprofundamento. Caso vocês tenham interesse, né, em fazer mais exercícios, ver mais exemplos, estão aí as referências. E continuem em suas casas se puderem.